Levítico, capítulo 11. Os animais que se devem comer e os que se não devem comer. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo o que tem unhas fendidas, e cuja fenda das unhas se divide em duas e rumina entre os animais, aquilo comereis. Todavia, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será impuro. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será impuro. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas, e a fenda das unhas se divida em duas, ele não rumina, este vos será impuro. Da sua carne não comereis, nem tocareis a sua carcaça, estes vos serão impuros. Isto comereis de tudo o que está nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. E tudo o que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, tudo o que se move nas águas, e qualquer vida que está nas águas, estes serão abominação para vós. Eles serão uma abominação para vós. Não comereis da sua carne, porém tereis suas carcaças como abominação. Tudo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será uma abominação para vós. E estas são as que abominareis entre as aves, não serão consumidas, são uma abominação: a águia, e o quebrantoço, e o chofrango, e o falcão, e o papagaio segundo sua espécie, todo corvo segundo sua espécie, e a coruja, e o falcão da noite, e o cuco, e o gavião segundo sua espécie, e a pequena coruja, e o corvo marinho, e a grande coruja, e o cisne, e o pelicano, e o alcatraz, e a cegonha, e a garça segundo sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo inseto que voa, que anda de quatro, será uma abominação para vós. Contudo, estes podereis comer de todo inseto que rasteja e voa, que anda de quatro, o que tiver pernas sobre seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Esses podereis comer: a locusta segundo sua espécie, e a locusta lisa segundo sua espécie, e o besouro segundo sua espécie, e o gafanhoto segundo sua espécie. Porém todas as outras coisas rastejantes e voadoras, que têm 4 pés, serão uma abominação para vós. E por estes sereis impuros. Qualquer que tocar sua carcaça, será impuro até a tarde. E qualquer que levar suas carcaças, lavará suas vestes, e será impuro até a tarde. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não rumina, vos será por impuro. Todo aquele que tocar neles será impuro até a tarde. E tudo o que anda sobre suas patas, entre todos os tipos de animais que andam de 4, estes vos são impuros. Qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E o que levar a sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. Eles vos serão por impuros. Estes também vos serão por impuros entre as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra: a doninha e o rato, e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço, e o camaleão, e a lagartixa, e o caracol, e a toupeira. Estes são impuros para vós entre tudo o que rasteja. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes, estando morto, seja algum vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz algum trabalho, será colocado na água e será impuro até a tarde. Depois será purificado. E todo vaso de barro em que algum deles cair, tudo o que estiver nele será impuro, e o quebrareis. De todo o alimento que pode ser comido, sobre o qual vier tal água, será impuro, e toda bebida que se beber em tal vaso será impura. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte da sua carcaça será impuro. Seja o forno ou fornos para panelas, estes deverão ser quebrados, porque são impuros, e serão impuros para vós. Porém a fonte ou cisterna, onde há muita água, será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguma água for colocada sobre a semente, e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, vos será por impura. E se morrer algum animal do qual vós podeis comer, aquele que tocar na sua carcaça será impuro até a tarde.
E aquele que comer da sua carcaça, lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. E também quem levar a sua carcaça, lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação, isto não se comerá. Tudo o que anda sobre a barriga, e tudo o que anda de quatro, ou tudo o que tem mais pés entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta sobre a terra, nem vos contamineis com eles, para não serdes contaminados por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis, e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito, para ser vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber semente e tiver um filho homem, então ela será impura 7 dias. De acordo com os dias da separação por sua enfermidade, será impura. E no 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. E ela então continuará no sangue da sua purificação 33 dias, em nenhuma coisa santificada ela tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se ela tiver uma filha mulher, será impura 2 semanas, como na sua separação, e ela continuará no sangue da sua purificação 66 dias. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por um filho ou por uma filha, ela trará um cordeiro no seu 1º ano por oferta queimada, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado na porta do tabernáculo da congregação, ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor e fará expiação por ela, e ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um filho ou uma filha. E se ela não for capaz de trazer um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a oferta queimada e outro para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Capítulo 13. As leis acerca da praga da lepra. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou erupção ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e quando o cabelo na praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, esta é praga de lepra, e o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele de sua carne for branca, e não parecer ser mais profunda do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia. E eis que, se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso, e ele lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se o abscesso se estender muito na pele, depois de ele ter ido ao sacerdote para sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote o examinar e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro, isto é lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco e houver carne viva na inchação, isto é uma lepra envelhecida na pele da sua carne, e o sacerdote o declarará impuro, e não o encerrará, porque ele é impuro. E se a lepra se espalhar na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe, então o sacerdote considerará,
e eis que, se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga. Tudo tornou-se branco, limpo ele está. Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é lepra. Ou se a carne viva voltar e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, ele está limpo. A carne também em cuja pele houver alguma úlcera e for curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca, ou uma mancha clara, branca e um pouco avermelhada, deve ser mostrado ao sacerdote. E se quando o sacerdote o examinar, e eis que se lhe parecer mais funda do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E se estender-se muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estender, isto é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Ou se houver alguma carne na pele onde há uma queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca clara, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote a examinará. E eis que se o cabelo na mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais funda do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura. Portanto, o sacerdote a declarará impura, isto é praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais funda do que a outra pele, mas estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, e o sacerdote o examinará no 7º dia, e se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é praga de lepra. E se a mancha clara parar no seu lugar, e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação da queimadura. Se um homem ou mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, e eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro, isto é tinha seca, lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, e eis que se não lhe parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, e eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será rapado, mas não se rapará a tinha. E o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, e eis que se a tinha não se estender na pele, e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha tiver se estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, ele está impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada, e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou mulher tiverem uma praga sobre a pele da sua carne, manchas claras, isto é, manchas brancas claras, então o sacerdote as examinará, e eis que se as manchas brancas na pele da sua carne forem de um branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele, ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo ele está limpo. Se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto está limpo. E se houver na cabeça calva ou na testa calva um virimento branco avermelhado, isto é lepra que surgiu em sua cabeça calva, ou em sua testa calva. Então o sacerdote a examinará, e eis que se a inchação do ferimento for branca avermelhada em sua cabeça calva, ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso, ele está impuro, o sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça.